Olha, infelizmente a gente precisa noticiar mais um caso revoltante que aconteceu no interior de Alagoas. Três menores estariam sendo abusadas sexualmente dentro de um motel em União dos Palmares. Elas seriam exploradas pelos próprios pais. Parece notícia da semana passada, não é? Mas não é. A gente lembra que na semana passada a gente mostrou um caso parecido, só que foi na zona rural de Olho d'Água do Casado. Esse agora na cidade de União dos Palmares. O Alan Garcia está ao vivo com a gente, tem mais detalhes desses casos chocantes. Alan, é de fato revoltante, né? Repito o que a gente tinha comentado semana passada. A gente não pode considerar essas pessoas pais, né? São pessoas que geraram filhos, geraram crianças, mas pai de verdade, mãe de verdade, não faz isso, Alan. Não faz, de fato não faz, Edson. Boa noite para você mais uma vez, a todos que estão chegando agora ao Cidade. São 3 vítimas, 2 adolescentes e uma criança. A adolescente tem 14 anos, aí tem uma irmã de 11, que são 2 vítimas aí no caso, e tem mais uma adolescente de 12 anos. São de famílias diferentes, para se ter uma ideia, né? Numa história só, num caso só que a gente traz aqui, numa notícia só, 2 famílias envolvidas na exploração sexual das próprias filhas. 2 irmãs de 14 e 11 anos e uma menina de 12 anos. Semana passada a gente trouxe uma notícia de que os pais exploravam outras filhas, né? Uma outra família. E parece que essa situação tende a piorar, Edson. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o porquê. Eu estou aqui com a Niedja Sena, que faz parte da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB daqui de Alagoas. Doutora Niedja, boa noite para a senhora. Boa noite, Alan. Semana passada a gente trouxe uma notícia triste como a de hoje. O que é que a OAB está fazendo, o que é que a comissão que a senhora faz parte está fazendo para acompanhar esses casos, tentar ajudar essas crianças, trazer à tona também mais casos como esses? Certo. A OAB, né, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas, o primeiro ponto, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar da região, né, do município, e procuramos saber como está a situação dos casos, investigamos, né, as denúncias e posteriormente damos o apoio a essas vítimas. Existe toda uma rede de proteção, né, que estão todos ligados para dar todo o suporte necessário a essas vítimas. Até onde a OAB, a Comissão, né, de Defesa da Criança e do Adolescente, podem ir em assuntos como esse? Certo. Nós podemos provocar, né, e acompanhar o processo, ver se está tomando o caminho correto, certo? Olhar se o processo de fato está tendo solução e cobrar essas providências. Semana passada a gente trouxe aqui o caso que aconteceu na cidade de Olho d'Água do Casado. Sim. A comissão que a senhora representa, faz parte, está ciente desse caso? Se sim, o que é que vocês estão fazendo? Sim, Alan, entramos em contato com o Conselho Tutelar do município. Eles passaram informação que as crianças foram afastadas, né, do lar, estão em segurança com parentes e estão no aguardo de uma decisão do juiz. E aí nós continuamos acompanhando. Todos os dias nós entramos em contato para saber como está o andamento do processo e para dar o suporte necessário a essas crianças e a essas vítimas. Nós temos a informação repassada pelo Conselho Tutelar de União dos Palmares, aí falando do caso de hoje, de que as 3 vítimas de hoje, né, as 2 irmãs de 14 e 11 anos e a outra menina de 12, permanecem com os pais. Ou seja, pais esses que, de acordo com o Conselho Tutelar, são, né, os responsáveis pela exploração sexual dessas meninas. Não poderiam ter sido, aliás, poderiam não deveriam já ter sido afastadas dos pais? Isso mesmo, Alan. Essa denúncia não chegou de forma concreta, né? Nós tomamos conhecimento através das redes sociais, tentamos contato e tentaremos contato para saber o que está acontecendo de fato e por que o Conselho Tutelar resolveu, né,
agir dessa forma, tendo em vista que sempre deve, né, se manter e ter o cuidado com as crianças e o bem-estar. É o mais importante no momento. O caso de hoje, para vocês terem uma ideia do que é que está acontecendo, foi registrado em União dos Palmares. Então, assim, as irmãs de 14 e 11 anos e essa outra menina que pertence a uma outra família, que tem 12 anos, elas eram exploradas sexualmente pelos próprios pais. Uma das pessoas, né, um dos homens que pagavam para ter essas meninas, ele pagava em dinheiro, a gente não tem a informação da quantia que se passava, mas também por ele ser comerciante ali da cidade de União dos Palmares, também ajudava os pais no repasse de alimentos, de produtos para casa. Era dessa maneira que ele tinha relações sexuais na troca, né, para ter as relações sexuais com essas adolescentes e com a criança. Tudo acontecia em um motel lá da cidade de União dos Palmares. Eu falei na abertura aqui, Niedja, que a tendência é que a gente tenha mais conhecimento de casos como esse. E quem me disse isso foi você mesma. Isso. Por quê? Explica para o pessoal. Certo. Houve um aumento significativo, né, durante essa pandemia, desses casos de abuso sexual contra menores, e a tendência é que esses números aumentem. Por quê? Porque a maioria dessas denúncias chegavam através das escolas, né? Os professores, eles começam a notar em sala de aula um comportamento estranho e diferente dessas crianças que sofrem esses abusos. E aí, através desse comportamento, de conversas, os professores procuram, né, essa rede que dá todo o suporte a essas crianças para que possamos tomar as medidas cabíveis. Você falou que tentou contato, que é a OAB, né, a comissão, sim, tentou contato com o Conselho Tutelar de União para falar do caso de hoje, não conseguiu. De que forma a população também pode entrar em contato com vocês? Certo. Nós temos 2 canais de atendimento disponíveis. A população, ela pode e deve fazer, né, essas denúncias. Elas podem ser feitas de forma anônima, não precisa se identificar, certo? Pode ser através do e-mail da comissão, cdcaoabal@gmail.com, ou através do telefone para contato, 829-9104-7116. Perfeito, Niedja. Muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Edson. Se a criança não tem um apoio, não tem um cuidado, o carinho, o amor dentro de casa, com certeza ela vai se sentir mais confortável na escola, né? Onde ela tem ali os tios, as tias, as professoras, e a partir daí vai trazer tudo de ruim que acontece dentro de casa ali para a professora. Bom, infelizmente a gente tem essa informação, vamos ficar atentos aos nossos vizinhos, o que é que acontece ao redor, para a gente trazer a denúncia também, não esperar só o Conselho Tutelar. Vamos fazer a nossa parte. Eu volto com você. Olha, voltando a falar do caso de abuso sexual das 3 adolescentes, né? Uma criança e 2 adolescentes na cidade de União dos Palmares, né? O Conselho Tutelar de União voltou a informar para a gente agora o seguinte, que não recebeu nenhum contato da OAB. Nós estamos, inclusive, passando, né, o contato do conselheiro atualizado agora para a OAB, para que haja essa comunicação, porque é muito importante que a OAB acompanhe esse caso, né? A gente vai continuar de olho também para que não volte a se repetir. Não só nessas 2 famílias de União, mas também outras famílias, né? Repito, pode estar acontecendo agora, do lado da sua casa, né, na sua rua, uma situação como essa de abuso de crianças e adolescentes. E você que está me acompanhando tem o dever de informar para que essas crianças, essas vítimas, não continuem sendo violentadas.